essa equipe, né, de terapeutas que está aqui conosco, né? Dani, que é nossa fono, Daniela Albuquerque, Flávia, que é a neuropsicopedagoga, Keila, que é a terapeuta ocupacional, e Marcela, que é a fisioterapeuta. Também vamos ter, não é, a participação de doutora Tainara, que é a neuropediatra que trabalha com a gente, que também está sempre nesse envolvimento, fazendo essas trocas, né, de integração super importante, que também vai fazer algumas colocações que eu acho que são muito pertinentes, né, para a gente poder tratar, não é, como a gente vai poder acompanhar e fazer a avaliação desses nossos bebês, certo? Boa noite. Bem, como a Lê falou, né, eu sou Tainara, neuropediatra, para quem não me conhece, trabalho com a equipe do ClientPed, não trabalho diretamente com o Baby Grow, né, mas estou sempre, né, disponível para discutir os pacientes ou para, enfim, dar um auxílio no planejamento, na formação do projeto. No início, né, Lê, a gente estava junto. E eu estou aqui hoje meio que para introduzir esse assunto, né, e dar a importância que realmente eu acredito bastante no trabalho em equipe nessa população. É totalmente condizente com a minha formação e eu acho lindo o trabalho das meninas e acho super importante apresentar isso aqui para vocês, porque dentro da minha formação como pediatra eu não tive esse tipo vamos dizer assim, de considerações, né, de como fazer essa avaliação. E acho que essa avaliação faz parte da equipe que está perto, mas também é muito importante que a gente, como médico, como pediatra, principalmente, assim, na minha visão, como neonatologista, né, lá na UTI, precisa ter para que a gente tenha uma avaliação precoce e faça uma intervenção de fato precoce, certo? Então, vamos lá. Por que a gente tem que avaliar os pacientes prematuros, né? Então, esses pacientes são pacientes de maior risco de insulto neurológico. Esse risco ele é aumentado pelo meio, né, por fatores extrínsecos, tanto por questões pré-natais, né, gestacionais, questões do parto e do pós-parto. Isso aí vai desde questões, né, do motivo porque o bebê foi prematuro, né, condições que aconteceu o parto e condições pós-parto, desde, por exemplo, condições relacionadas à prematuridade, como hipoglicemia, icterícia, no kernicterus, no caso, né? Hipóxia, as apneias, os cardiopatas, né, como comorbidades, né? Os pneumopatas também, mas também condições externas relacionadas ao ambiente de UTI, né, como questões sensoriais, ou enfim. E as questões intrínsecas do prematuro, a gente também tem que observar, né, que o prematuro, como ele nasce antes do tempo, né, a gente tem que ver que no terceiro trimestre o cérebro ainda está em desenvolvimento. Então, tanto a questão dos sulcos, por exemplo, dos gírios ainda estão em formação, principalmente os sulcos secundários, mas também a migração neuronal ainda está ocorrendo. Então, assim, é um período de maior vulnerabilidade para que ocorra um dano neurológico. Nossa, está um pouquinho de espineca por conta dessa máscara. É um período crítico do desenvolvimento, exatamente por conta dessas condições que eu falei, né? E os desfechos, eles podem implicar em vários aspectos do desenvolvimento. Em geral, a gente está muito atento às questões motoras, né? Que são os principais e os primeiros atrasos que a gente observa. Mas a gente também sabe que a prematuridade ela é fator de risco para várias condições do neurodesenvolvimento. Então, desde as questões comportamentais, questões cognitivas da linguagem e as questões emocionais, né? Relacionadas ao meio. Esse aqui é um estudo, foi um estudo bem grande, realizado pelo New England, que ele avaliou bebês prematuros, ele classificou, nossa, estou muito explica, ele classificou os bebês de acordo com a idade gestacional. E aí, ele viu o desfecho dessas crianças acompanhando em pelo menos 20 anos, né, esse grupo, eles fizeram esse acompanhamento. E aqui, né, os desfechos de paralisia cerebral, retardo mental, autismo, desordens psíquicas, né, do desenvolvimento, comportamentais e emocionais, e outras condições maiores, aí ele incluiu aqui déficits auditivos, visuais e epilepsia também. Todos eles tiveram um risco relativo aumentado relacionado à prematuridade, sendo que é inversamente proporcional de acordo com a idade gestacional, né? Acima de 37 semanas foi o grupo controle deles.
Foi um grupo bem grande, assim, foi um estudo de impacto bom. Então, a gente sabe que todas essas condições estão associadas, não é só a paralisia cerebral, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso. E por que a gente deve avaliar precocemente? Porque a gente deve intervir precocemente. Vou explicar um pouquinho no próximo slide como é que acontece a neuroplasticidade e a poda neural nesse período. Mas essa avaliação tem que ser precoce de uma forma muito específica. Porque se a gente esperar esse atraso acontecer, a gente está perdendo tempo. Então, eu acho que a importância dessa aula é falar sobre isso, sobre como avaliar de uma forma eficaz, com o respaldo da literatura médica, essas crianças de forma precoce, que é o que as meninas vão colocar lá na frente. E é importante todo mundo ficar atento assim, nesse sentido, que são avaliações que, se a gente estiver atento, a gente vai conseguir fazer no consultório ou então na UTI mesmo. Então, aqui, em relação à neuroplasticidade e a poda neural, né? Como é que acontece? Depois que é formado o cérebro, né? A gente sabe que os neurônios eles são formados na região subepinemária, que é na região periventricular. Depois que eles são formados, né, é uma região bem rica, bem vascularizada na fase neonatal, principalmente abaixo de 32 semanas. Então, acontece a migração neuronal. É a migração neuronal em direção ao córtex. Quando eles vão para o córtex, eles vão só como corpo celular. Quando eles chegam lá, eles vão emitir o axônio. Essa emissão ela é direcionada para um órgão-alvo ou para outro neurônio para fazer sinapse. E esse órgão-alvo que ele vai é uma condição geneticamente determinada. Então, independente do ambiente, ele vai chegar lá e vai direcionar o estímulo dele para lá. Mas quando chegar lá, ele vai emitir esses filamentos, né? Para fazer sinapse com outro neurônio. E isso daí é influenciado pela genética, mas também pelo ambiente. Então, está aí a importância da gente avaliar precocemente e intervir muito precocemente. Depois que ele emite esses filamentos para outro neurônio, ele tem que manter, né, tem uma função de manter essa sinapse e assegurar que ela está bem estabelecida. Por exemplo, se a gente tem outro órgão-alvo ali, com outro neurônio que foi lesionado, se a gente conseguir fazer uma intervenção precoce e estimular que o neurônio que está ação consiga emitir filamentos para outro órgão-alvo, a gente vai assegurar que aquilo dali vai funcionar. E isso daí é neuroplasticidade, entendeu? Mesmo que o neurônio original dele esteja lesionado. Além disso, tem a questão da poda neural. Então, a gente sabe que, filogeneticamente, a gente está predisposto a fazer muita conexão entre os neurônios assim que a gente nasce. Mas nem todas elas vão permanecer durante o desenvolvimento. Então, com o desenvolvimento da gente, há uma poda neural para essas conexões que não são tão importantes para que ele ocorra de forma plena, né? Essa poda neural acontece por predisposição genética, mas também do meio. Então, é outra forma da gente intervir adequadamente. Neural. Consegue? Pronto. Deixa eu aumentar aqui. Será que tem som? Esse daí. Acho que tem legenda. Não tem. No meu apareceu. Tudo bem. Foi. É exatamente essa conexão que ele estava falando. Isso aqui é o cone, né? Que ele se direciona para o órgão-alvo. Connections that are used less fade away through a normal process called pruning. Well-used circuits create lightning-fast pathways for neural signals. E a partir daí acontece a poda neural, né? Quando a gente vai tirar esse excesso de conexões que não vão ser influentes assim no desenvolvimento. E responsivo à criança. Mas o brincar ele tem que ser livre. A criança deve explorar os objetos da forma que ela deve achar que deve explorar. Porque é só assim que a gente cria uma autonomia, uma criatividade e uma criança emocionalmente estável, né?
de acordo com a forma que ela explora aquele meio. Claro, a mãe pode estar ali perto, né, estimulando, proporcionando e trazendo vários ambientes, né, enfim, contato com a natureza, com vários meios sensoriais para que a criança explore aquilo da forma dela. Já a estimulação precoce dentro do ambiente terapêutico, ele é diferente. O trabalho das meninas também tem a função de estimular a autonomia da criança, mas a visão é direcionada para a individualidade de cada criança, considerando aquele possível desvio que está acontecendo ou aquela possível forma de realizar alguma atividade. Então, por exemplo, no sentar ou no explorar, existe sempre um olhar qualificado, né? É a mesma coisa quando a gente fala da psico, uma escuta qualificada, né? Então, um olhar terapêutico qualificado que vai estar direcionando o brincar, seja a estimulação da linguagem, seja as questões motoras, dentro daquele ambiente terapêutico, certo? Então, eu te trouxe isso aqui só para definir mesmo. Ui, desculpa, Marcela. Nada. Pronto, então é isso. Só uma coisa assim que Thay falou, que eu acho assim, bem interessante, de a gente trazer, de a gente pensar sempre no prematuro tardio. Eu acho que é super importante. É o prematuro tardio que tem uma maior prevalência, né? Que são aqueles que a gente vai ter um maior quantitativo e que muitas vezes são esses que a gente esquece de que eles são prematuros. Porque quando chega um paciente que é um prematuro extremo, né? 25, 26, quando chega um João Miguel, 28 semanas, a gente tem essa estimulação precoce terapêutica muito mais de forma automática, né, na nossa cabeça, dentro do protocolo mesmo do pediatra, né, como você está trazendo. Mas eu me preocupo muito com aquele bebê que é o prematuro tardio, que esse, muitas vezes, ele é esquecido dentro da estimulação precoce. Né? E a gente perde de poder estimular de forma terapêutica muitas questões que às vezes eles têm, de disfunções que as meninas vão trazer aqui, sensoriais, e muitas outras questões, e a gente meio que perde essa oportunidade, essa janela de oportunidade. Quando a gente vai ver lá na frente, ele era uma criança que teve alguma condição, né? Então eu gosto sempre muito de lembrar do prematuro tardio nessas considerações. Mas foi muito bom, acho que o que falou dessa questão da estimulação precoce, que é aquela estimulação que é voltada para os pais e o que é feito de forma terapêutica, né? Que acaba que tudo é um conjunto só. Mas eu acho que é porque também os dois são muito importantes, né? Que sejam feitos. Até mesmo desses pacientes que as meninas vão trazer, são acompanhadas de forma terapêutica, elas passam tarefinha de casa para os pais, porque a criança vai na terapia uma vez, 2 vezes, 1 hora, 2 horas na semana, mas ela vai aprender mesmo, né? Ela vai ser mesmo estimulada fundamentalmente pelo que a gente consegue passar de ser importante da estimulação para esses pais e cuidadores, né? Mas vocês vão falar. Eu só queria trazer... Então, pegando um gancho, né, nessa fala de Thay e também no que a Lê veio trazendo, pensando para o desenvolvimento pleno dessa criança ocorrer, a gente vai ter 3 fatores aí principais que vão estar interagindo. A gente precisa ter os fatores biológicos garantindo isso, mas também o ambiente e o estímulo, né? O quanto a gente vai ofertar de estímulo para essa criança e criar um ambiente propício para ela. Então, nosso trabalho como terapeutas entra muito nesse processo, dos fatores externos entrando aí para auxiliar o desenvolvimento dessa criança. Né? Um outro ponto que a Tainara trouxe foi essa questão do diagnóstico, né? Vir cada vez mais precoce. Isso é bem importante, essa detecção precoce de diagnóstico, pensando assim, do ponto de vista da fisioterapia, ela é bem importante quando a gente fala de uma aquisição motora de uma criança, né? Para a criança aprender uma atividade, ela vai ter que, aquilo ali virar uma habilidade, ela vai ter que repetir de 300 a 500 vezes para aquela habilidade se tornar realidade, né? Quando você tem alguma, tipo assim, você começou a desenvolver de uma forma errada, de uma forma, tipo, tem uma preferência, alguma coisa ali postural e tal, para a gente conseguir corrigir esse padrão, a gente vai ter que ter uma repetição de 3.000 a 5.000 vezes. Então, vê o quanto de trabalho que eu tenho. Então, isso a gente está falando aqui pensando muito nos pacientes neurológicos, mas se a gente pensar, paciente de torcicolo, que a gente pensa de uma consulta para outra, não, deixa, né? Então, quanto de tempo a gente pode estar perdendo, né? Paciente de assimetria craniana, paciente que vai ter um pé torto, então, o quanto a gente perde de janela, quanto de trabalho a gente vai ter mais lá na frente, né? Pensando, tipo, no torcicolo. Uma criança que ela chega até 1 mês, a tendência é que nos próximos 45 dias ela tenha alta da fisioterapia. Se ela vai passar de
se ela chega com 3 a 6 meses, a tendência é que ela passe 6 meses para ter alta. Se ela chega com 6 meses de idade, a tendência é que ela passe 1 ano para ter alta. Então, olha o quanto de tempo a gente termina perdendo quando a gente não consegue detectar. Então, é muito importante que se detecte de forma precoce para que ele chegue logo e consiga ter essa alta de forma mais rápida. Aí eu vou falar um pouquinho, fazer tipo um fluxograma, que ele fala muito da paralisia cerebral, né? Quando a gente fala do bebê de alto risco, eu acho que vem muito para a parte da fisioterapia essa questão da paralisia cerebral. E aí, só para definir a ideia da paralisia, ela vai ser um termo guarda-chuva, né? Então, a gente não vai ter uma definição específica, onde eu tenho uma lesão que ela vai ser não progressiva, e aí ela é permanente, mas isso não significa que ela não se modifica. Então, isso serve para o bem e isso serve também para o mal, né? Então, quando eu falo de uma condição, não significa que aquela criança, se ela não fizer fisioterapia, ela pode evoluir com a deformidade, ela pode evoluir com pioras no quadro, né? E também, se ela começa uma intervenção cada vez mais precoce, talvez ela não passe por algumas coisas, né? Então, a gente tem alguns bebês de baby grow que a gente sabe que, poxa, estão bem exatamente por terem começado muito precocemente. A gente fica muito claro isso para a gente, do quanto fica mais fácil de você conseguir guiar esse processo. No final das contas, chegando cedo ou chegando tarde, o desfecho ele pode mudar, né? Pode dar um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho menos de trabalho, mas vai ser benéfico. Mas sempre quando chega mais cedo, a gente consegue trabalhar de forma mais tranquila, digamos assim. E aí a gente vai ter tanto as questões motoras, que é isso que vai permitir classificar, enfim, quanto as questões de tônus, de equilíbrio. Lógico que podem ter outras repercussões, mas assim, como classificação, a gente tem isso para estar guiando esse processo. Aí aqui é exatamente um artigo que fala sobre a preocupação, né, de detectar precocemente. Tipo, tem mais de um século que a gente vem falando sobre a importância de detecção precoce para desfecho de paralisia cerebral. Então, tipo, precisa detectar precocemente, sendo que até hoje a gente continua andando nisso e a gente ainda vê que o tempo para você fazer um diagnóstico hoje em dia é quase 2 anos de idade, que você fecha um diagnóstico é com 2 anos de idade. E que o ideal era que você conseguisse fechar com menos de 6 meses, certo? O sonho era que a gente conseguisse fechar com menos de 6 meses. Então, a gente ainda tem muito atraso em relação a isso. Menina, é ruim falar de máscara mesmo, viu? A garganta fica seca. Você tá aqui, ó. Aí, então, assim, por que é tão importante a gente pensar nessa avaliação e nessa intervenção precoce? Se a gente for ver aqui no gráfico, para a gente ter funções executivas, né, funções mais altas, então de planejamento, de atividades, a gente vai ter isso lá para os 2, 3, 4 anos de idade, certo? É onde a gente vai ver o pico disso. Sendo que se antes eu não vou ter no repertório motor, ou seja, eu não vario o meu sentar, eu não engateei, né, eu não vario minha andada, eu sou uma criança que corro pouco, pulo pouco, certo? Então, como é que eu tenho um repertório ali na frente para planejar? Dificilmente eu vou conseguir fazer isso, né? Se eu peço aqui, se levante, se você só sabe levantar de um jeito, só vai ter de um jeito. Então, você não vai conseguindo dar esse repertório. Então, a gente tem que investir aqui para poder chegar aqui bem. Porque senão é aquela criança que foi prematuro, que nunca fez físio, nananã. Aí quando chega na escola começa a aparecer um monte de dificuldade. É ali no parquinho que aparece dificuldade, às vezes na motricidade fina aparece dificuldade. E aí quando a gente vai para o histórico para trás, é um prematuro que nunca teve nenhuma intervenção, que não teve nada ali naquele momento. Então, onde as habilidades começam a aparecer, onde a gente vai ter a dificuldade, na verdade vem de antes, tá? Então, a gente tem que ter essa preocupação de antes. E aqui é um gráfico que ele fala em relação ao custo e ao retorno do investimento. Então, supondo, né? Se eu tenho R$1 gasto aqui na primeiríssima infância, eu tenho um retorno muito mais alto do que quando eu falo de um adulto, certo? Minha taxa de retorno daquele investimento é muito mais alta. Então, é muito importante eu pensar em coisas para estar estimulando essa criança, esse bebê, pensando em tudo isso, tá, gente? E aí, meu retorno ele é muito mais garantido do que lá na frente eu ter que corrigir. Isso é importante, assim, a gente está falando hoje sobre estimulação precoce, a importância disso, mas é muito maior, é para você pensar em políticas públicas que envolvam, de fato, essa primeiríssima infância, que consigam garantir que todo mundo tem acesso a isso, né? A gente está falando de uma questão de um serviço, mas é muito maior do que isso. Aí a gente tem aqui o que a gente chama dos 5 E's da intervenção precoce, que são, digamos assim, o que deve nortear essa intervenção.
Então, uma das coisas que se fala é do early, de ser cedo. Então, quanto mais cedo se começar, melhor vai ser esse desfecho. O environment, que vai ser o ambiente dessa criança. Então, pensando no contexto do Baby Grow, né? Pensando no contexto de 4 profissionais reunidas. Então, eu trabalho muito mais na postura. Então, as meninas, tanto a TO quanto a neuropsi, estão preocupadas ali no brincar, na escolha do brinquedo ideal. Se tem alguma coisinha ali sensorial. Dani pode vir ali com a música, com alguma coisa ali que vai estimulando. Então, a gente vai pensando em tudo, né? E ali dentro de uma atividade, eu posso ter 2 profissionais atuando ou todo mundo atuando, vai dependendo também da necessidade daquela criança. Aí, o everyday, então, o ideal é que seja feito sempre. O contexto da gente de Baby Grow é 1 vez por semana, né? Então, a gente normalmente passa um treino depois e isso vai sendo repetido em casa. E é muito bacana quando se repete em casa, a gente vê de fato a evolução da criança, é notório. Então, quando a gente consegue fazer com que essa família engaje, com que essa família consiga, de fato, transferir o que está aprendendo aqui para fora, é onde a gente vê, de fato, a habilitação, né? Não é reabilitação, a habilitação dessa criança aparecer. A exploração e a evidência. Então, são coisas que tem que estar contando a nosso favor. Então, a gente tem que se pautar na melhor evidência científica disponível para estar conseguindo nortear nossos processos. Aí, quais as ferramentas que a gente vai utilizar? Eu vou falar um pouquinho do desenvolvimento motor. Então, aqui a gente pega todas as crianças de risco. Então, se tem uma história de prematuridade, encefalopatia, certo? Alguma questão de risco neurológico, aí alguma queixa dos pacientes, ou a criança não está sentando até os 9 meses, ou tem alguma assimetria, a gente começa a investigar o risco, né, para a paralisia cerebral. Quais são as escalas? O que é que deve ser feito? O que é que se preconiza no uso? Para crianças de menos de 5 meses de idade corrigida, o ideal é que se faça a Heine, a ressonância e o GM. Aqui tem um A e um B, né? O A, digamos assim, é o melhor nível, o B é, na falta do A, faço o B, certo? Então, a gente vai por esse caminho aqui, da Heine, da ressonância e do GM, certo? Aí, quando a gente fala em relação à Heine, ela vai ser uma escala, certo? Onde eu tenho ela em 2 modelos, o neonatal e o que eles chamam de infante, que aí vai ser o bebê, né? E aí, o que é que ela vai avaliar? Tônus, o padrão motor, observação de movimentos espontâneos, reflexos, respostas visuais, auditivas, comportamento. A Heine, especificamente, ela tem um site que aí eles têm 4 vídeos, né? E aí você consegue assistir e consegue aplicar, sabe? Na teoria é assim, na prática dá um pouquinho mais de trabalho do que isso, mas você consegue ir aplicando e tal, então ela é boa de pontuar. As imagens, você vai ter mais de 51 itens, e aí você vai vendo onde é que o bebê está, em que local ele está. O que é legal, que eu acho da Ames, é porque ela dá o percentil, que é uma coisa que a família está muito familiarizada. Então, eles conseguem ver bem onde está, conseguem ver o quanto evolui. É fácil de aplicar, você consegue aplicar fácil. Então, é algo que eu acho que vale a pena ficar fazendo uso. A única coisa que eu acho ruim em relação a ela é porque ela não consegue pegar tanto essa variabilidade. E eu acho que para bebês menores, ela muitas vezes, você termina botando o bebê no score um pouquinho, no percentil um pouquinho mais baixo, porque você não tem tantas habilidades motoras ali para ganhar, sabe? Para aqueles bebês de mais de 5 meses de idade, o ideal é fazer a Heine, a ressonância e a Ames, certo? Então, é esse normalmente o fluxo que a gente utiliza. Essas outras escalas, nem dá para aparecer ali, mas são escalas que nem são validadas aqui, então nem vale a pena, na verdade. Sim, eu não falei de GM, não foi? O GM, ele vai observar em relação à variabilidade desse movimento, certo? A ideia dele é ver os movimentos do bebê. Aí aqui, ela é uma meta-análise, certo? Essa meta-análise é daqui, por sinal. E aí a ideia dele, ele se utiliza em crianças até 20 semanas e ele tem os padrões de movimento que ele entende. Então, a gente tem os writing movements e os fidgets, certo? O que é esse padrão de movimento, né? O que é esse comportamento desse movimento? Ela foi observando o movimento lá desde o feto e aí ela foi entendendo que o bebê se comportava dessa determinada forma. É bem difícil, quando você vai ver no vídeo, vai fazendo a capacitação, então é bem difícil o olho para isso. E aí o que ela observa nesses writing movements, ela fala que é como se fosse um movimento de infinito, certo? E os fidgets é como se fossem os movimentos mais relacionados a movimentos torsionais do bebê,
certo? Então, vai fazendo as torçõezinhas de mão, as torçõezinhas ali no tornozelo. Então, você vai olhando esses movimentos. Tem mais coisas no nível avançado, que é bater os 2 pés, levanta quadril. Tem algumas coisas a mais ali que se utiliza. E aí ela é bem interessante, porque ela é uma ferramenta que ela tem uma sensibilidade bem alta e especificidade também. Então, ela tem mais de 90%. E é bem tranquila de usar. Tipo, ela é difícil de você conseguir observar, mas ela é bem tranquila de usar no sentido que você precisa de um vídeo da criança, 3 minutos, deitadinha, barriga para cima, sem ninguém estar interferindo. Então, você não pode estar conversando, você não pode dar brinquedo, você não pode nada, certo? Mas você coloca ali o vídeo, vê, eles têm sensibilidades bem boas. Tipo, tem um artigo que compara ela e a ressonância. Ela ainda consegue ter uma sensibilidade maior, entendeu? Agora, você tem que realmente ter um treino grande, pensando nessa questão, de fato, da capacitação, sabe? Então, isso é uma coisa que interfere. Eu não sei se vocês conhecem o GM, não. Não. Então, GM são General Movements. É. Aqui, sabe? microfone. Hoje em dia a gente já sabe que a criança ela tem um movimento reflexo, né? Que são os reflexos, né? Arcaicos. Tem um movimento espontâneo, que são os movimentos voluntários. Sendo que esses movimentos voluntários, ele só chega depois, né? O movimento, o GM, ele é um movimento que ele é relacionado a esses primeiros meses, inclusive fetal, né? Que ele é cortical também. Mas ele não é voluntário, ou seja, não chega a ser consciente. Então, hoje em dia a gente já sabe, né? ele é espontâneo. Mas não é reflexo. Eu achei importante falar sobre isso porque, assim, a impressão que eu tinha também era essa. O bebê tinha ou o movimento reflexo ou o movimento voluntário. Mas, na verdade, não é nenhum nem outro. Porque hoje em dia a gente já sabe. Fizeram até estudos, assim, com pacientes sem decorticados, vamos dizer assim, né? Que você sabe que esses pacientes não têm esses movimentos. Só tem os movimentos reflexos. Entendeu? Entendi. Então, especificamente esses movimentos, que são isso que Marcela está falando, esse jeitinho que o bebê, né, parece que faz um S, quando, né, todo esse movimento fluido, dinâmico, mexe um bracinho, mexe outro, aí mexe a cabeça, uma perna, outra, são movimentos leves, fluidos e dinâmicos. A partir do olhar desse movimento, sim, isso já está super bem estudado no mundo todo, né? É até uma formadora, de onde? É da Áustria? Não. Acho que é Áustria. Acho que é da Áustria. Acho que é Áustria. Ela vem, Crista. né? Ela vem aqui, não veio por conta da pandemia, faz 3 anos que ela não vem, mas todo ano ela vem fazer formação, então eu achei importante parar, porque eu acho que muito que vale a pena, principalmente quem trabalha com bebê pequeno. Isso quer dizer. Eu acho que muito que vale a pena, sabe? Para você aplicar a escala, você tem que fazer o curso, porque como a Marcela falou, é um curso de treinamento. Então você, basicamente, ver muitos vídeos e treinar com ela. Então é ela que vem fazer esse curso. Então assim, eu não conheço muita gente que fez. Lá em São Paulo, muita gente que a gente conhece, que a gente conviveu, fez. E realmente a gente vê que é diferente o olhar. Vocês fizeram? Não conseguimos fazer por conta da pandemia. Então ela não vem e faz... Eu até me inscrevi também, tá? Agora sim, de toda forma, quando você começa a estudar, você Isso. vê muitas capacitações de gente, de pessoas muito boas, né? De referências. E você começa a entender um pouco do processo. Lógico que você não vai ter o respaldo de aplicar, validado, para entregar isso como relatório, mas estudando um pouco, vendo os vídeos, como eu fiz, aí Thay ficou me mandando, né, uns cursos online, eu fui fazendo, depois ajudou tanto para mim como pediatra, porque na hora do exame físico, muitas vezes esse movimento espontâneo, o bebê faz. Sim. Entendeu? Então E a a gente gente nem dá começa conta, a né? perceber. É impressionante como muda o olhar. Inclusive eu comecei a usar muito no meu hospital que eu trabalho, porque eu tenho ambulatório de segmento de alto risco. Né? Quando eu começava a ver o movimento, eu já falava com o neuropediatra que trabalha lá. Porque dá pra gente ver que aquele movimento não tá legal, entendeu? Pelo menos assim, claro que você vê como tem um perfil de sensibilidade, você melhora o olho, você tem que fazer o treinamento para você realmente poder ser aquela pessoa de referência para você poder fazer um relatório. Mas eu acho que ajuda muito se a gente estudar. Eu até teve um período aqui, conversei até com o Daphne, eu disse, Daphne, essa escala é maravilhosa, porque muitas vezes você consegue, olhando o movimento do bebê, né, nesse movimento espontâneo, sinaliza já algo ali. Eu já consegui ver, assim, lógico, não os detalhes todos. Atípico, né? Vamos dizer Você assim, começa a ver que tem atípico. alguma coisa atípica. Né? Então, eu acho que é bem E interessante. assim, depois que você faz o curso, acabou que a gente não fez, mas como o ambulatório de bebê de risco é lá onde a gente, nossa formação, né? É chefiado por pessoas que fizeram, então todos os bebês a gente estava lá do lado acompanhando e fazendo, então acabou que a gente teve muita experiência, eu não né? tive, mas assim, E como a gente classificar, então assim, o repertório pobre, que é o que ela está explicando, entendeu?
Então, isso é um bebê de risco, mas a gente já tem como definir um provável paralisia cerebral antes de 5 meses, antes mesmo, né, de 6 meses. Tem estudos até com 3 meses, de acordo com o movimento que ele apresentou naquele momento. Então, assim, é importante a gente realmente difundir essa escala, por isso que eu parei, assim, porque realmente, mundialmente se fala muito nisso, né, e eu não vejo muita gente falando sobre isso aqui. Então, eu acho que é interessante. Minha experiência com a escala vem exatamente disso, né? Tipo, eu tenho uma amiga que tinha feito, ela tem o curso básico, avançado, enfim, e aí a gente dividia consultório, então a gente dividia muito isso. Eu fui treinando muito com ela, aprendendo muito com ela. Aí depois, tipo, eu me inscrevi, que era com Daphne. Aí, quer dizer, era Daphne que organizava, né? E aí terminou que, tipo, teve a pandemia, tarará, e teve uma confusão. E aí Daphne pegou e deu o curso, porque Daphne já estava... Daphne é uma fisioterapeuta, enfim, que sempre trazia esse curso. Que faz esse curso, ela é referência, ela é São Paulo. São Paulo, São Paulo. São Paulo, sabe? Mas não é nossa. Não, é Daphne Herreiro. Não, é Daphne Herreiro. Daphne fisioterapeuta. Ela é uma físio. Conhecida no Brasil, sabe? Aí, daí eu fiz o curso com Daphne, eu troquei, assim, fiquei trocando figurinhas com ela. Hoje em dia ela supervisiona meus atendimentos. Então, normalmente o que eu tenho, eu discuto com ela, ó, Daphne, eu tô pensando nisso e tal. O que é que você acha? Como é por vídeo, tem como você fazer realmente aplicar isso. É bem tranquilo. Vamos dizer assim, Ela é maravilhosa. Eu fiz esse curso online e até comigo pelo WhatsApp ela conversa. Ela é maravilhosa mesmo. Muito boa, muito boa. Então, termina que você, assim, ajuda muito. É como o Thay falou, né? Porque essa variabilidade, essa fluência de movimento faz toda a diferença. E Quando tiver, vamos fazer. traz ela pra cá. Quem sabe a gente traz ela para o grupo e consegue trazer para cá. Então, a gente vai ter uma sensibilidade e especificidade bem alta em relação a ela, né? Então, por isso também que justifica estar utilizando. Aí aqui, gente, são duas coisas. Ela fala dos writing movements, o quanto de sensibilidade eu tenho. A gente encontra bem alto. Eu não sei porque ela não botou aquele diamantezinho, né, da meta-análise. Ele saiu avaliando estudo por estudo, mas vocês podem ver que é bem alto, é 0,96, enfim, a gente vai tendo dados bem altos. E aqui ela pega os writings para disfunções neurológicas menores. Aqui é para detectar paralisia cerebral e aqui para outras disfunções neurológicas. A gente também vai tendo uma sensibilidade alta, menos alta, mas porém alta. E aqui os fidgets, que são os outros padrões de movimento. Então também a gente consegue ter sensibilidade alta, especificidade alta, tanto para a paralisia cerebral quanto para as disfunções neurológicas menores. Aí aqui é só um fluxograma também de outras avaliações que podem ser incluídas, que são indicadas para avaliar desenvolvimento motor. Aí a gente já falou da General Movement, da AIMS, enfim. Acho que a única que tem de diferente aqui é a Bailey, que aí é uma outra avaliação que a gente também pode utilizar, que ela avalia cognitivo, né, motor fino, motor grosso, linguagem expressiva e receptiva, e a gente vai conseguir observar esse bebê. O que eu acho legal dela não é só a avaliação em si, porque isso é muito bom. Mas o que eu acho legal é você conseguir identificar, ter uma noção geral do bebê para entender o que está atrapalhando a vida dele. Será que é uma questão cognitiva? Será que é motricidade fina? Né? O que é o grande potencial dessa criança? Onde é que está bom, o que está sobrando aqui? Certo? Então, você conseguindo fazer essas correlações, você consegue nortear melhor seu tratamento. Então, poxa, você consegue decidir, pô, acho que ele tem que ficar mais na fono, ficar mais na físio, ficar mais na TO, certo? Qual é o caminho que ele deve seguir? Então, eu gosto muito dela pensando mais nisso até do que no desenvolvimento como um todo. É boa para o desenvolvimento como um todo, mas pelo trabalho que ela dá, digamos assim, acho que ela tem de mais rico é isso, é conseguir fazer essas relações. Ação sensorial, tá? Desse bebê prematuro, que aí a gente já entende, não vou, né, falar novamente da formação intraútero, desses sistemas sensoriais que são formados e a ambiência da UTI, NEO, né, o que pode comprometer nesse processamento sensorial. Então, eu sou terapeuta ocupacional e vou aplicar o perfil sensorial, né? Uma terapeuta ocupacional, na década de 70, ela estudou e desenvolveu a teoria de integração sensorial, que eu vou estar explicando um pouquinho mais na frente, e Dunn, em 97, que é outra terapeuta ocupacional, ela traçou dentro desse processamento
como a gente detectar se essa criança está respondendo a esse estímulo de forma comum, natural, ou se ela está sendo uma criança mais exploratória, se ela está sendo uma criança mais sensível, se ela está sendo uma criança que se esquiva mais de algumas oportunidades. Então, nesse perfil sensorial a gente consegue identificar. E ela desenvolveu, o perfil sensorial são 4 tipos, né? Ela tem com o bebê, que aí a gente consegue detectar de 0 a 6 meses, que é esse amarelinho aqui. Então, ele é mais simples porque de 0 a 6 meses, como as meninas já falaram, essa questão do repertório, de estar explorando o ambiente, ele é mais resumido, mas de tal importância quanto nas outras faixas etárias, tá? Então, ele é mais sucinto e ela vai me dizer assim, essa criança precisa ser acompanhada, ela já apresenta uma alteração sensorial que precisa já estar acompanhada, ou essa criança está bem e eu posso reavaliá-la daqui a 6 meses, quando ela vai entrar na outra escala, no outro perfil sensorial, que é da criança que vai de 6 meses até 3 anos. E o outro perfil sensorial que ela desenvolveu é da criança que vai dos 3 anos até os 14 anos e 11 meses, que é até 15 anos, né? A integração sensorial, ela foi construída para estar atuando nessa faixa etária de até 15 anos. Mas, diante de muitos adultos apresentarem disfunções sensoriais, já tem outras TOs desenvolvendo formas de se tratar esses adultos com essas disfunções sensoriais, que não foi visto lá, né, no início da sua fase de desenvolvimento, e aí tem estudo aí para frente, para chegar na fase adulta, que eu tenho um amigo que diz assim, eu tenho um probleminha, acho que você... Agora eu já tenho até pet, a amiga está dizendo, meu cachorro, acho que tem uma coisinha sensorial aí, né? Então, vamos lá. E aí ela vai me dar justamente isso. Ele vai avaliando esse questionário, esse perfil não é traçado pelo profissional, é pela pessoa que está cuidando, né? O cuidador, mãe, pai, quem está diariamente com aquele bebê, com aquela criança, é que vai responder esse questionário. Eu apenas vou fazer o somatório, a pontuação e dar o score, tá? E a partir da minha avaliação, quando esse bebê chega para a gente, aí o meu olhar, depois do que o cuidador já me respondeu, que eu já preenchi, já sei qual é o perfil dele, eu faço o somatório com minha avaliação e com o meu olhar, tá? Dentro do set terapêutico. E aí ele vai responder dentro do processamento geral daquele bebê, aí do auditivo, do visual. Eu não botei todas as faixas, mas ele pega todos os sistemas sensoriais, do vestibular, do tato, do olfatório, do visual, do auditivo, o proprioceptivo, vem perguntinhas. Então, só para vocês verem, porque está longe, né? Acho que não vai dar assim, mas ele pergunta, minha bebê ou meu bebê permanece quieto e calmo em um ambiente ativo em comparação com outros bebês? Aí o pai... Tem 5 formas de responder. Quase sempre, frequentemente, metade do tempo, raramente ou quase nunca. Então, diante dessa resposta, ganha uma pontuação e aí a gente vai somando e no final a gente consegue ver se aquela criança está respondendo como esperado ou se está muito ou se está pouco para aquele estímulo. E aí a gente consegue traçar esse perfil sensorial. Dúvidas? Aqui é o da criança pequena, né? Aquele foi o do bebê, que vai de 0 a 6 meses, e agora da criança pequena, que vai de 7 até 35 meses, que é quase 3 anos. Para o outro já vem, aí a gente não aplica, porque o nosso público vai até 3 anos no objetivo do Baby Grow. Então, é com essas crianças que a gente trabalha. E aí na criança pequena, uma diferença quando a gente vai fazer pegar o score e identificar. A gente já não vai para aquela pontuação de ela responde adequadamente, responde mais ou responde menos. Não. Aí dentro do teste, para a criança pequena, ele já vai pontuar também uns quadrantes, que é aquela criança que é exploratória, se ela é esquiva, se para aquele estímulo, né, se para o processamento vestibular,
ela se esquiva daquele movimento de balanço ou movimento rotatório. Então, para isso aí, ele também vai avaliando. Então, a gente tem o quadrante da criança exploratória, a gente tem um quadrante da criança que observa mais, a gente tem um quadrante da criança que se esquiva e daquela que vai em busca do estímulo, tá? Então, a gente vai fazer, ó, aqui, 2 pontuações. Tá vendo aqui? O quadrante e aqui do geral, do processamento geral, auditivo, vestibular, separado, que é igual ao do bebê. Aqui é igual ao do bebê. E aqui a gente ganha mais fazendo a junção do perfil dessa criança. Ok, então esse é o pontapé inicial, vamos dizer assim, é isso? É isso, para a gente chegar nesse processo aqui de entender um pouquinho dessa terapia de integração sensorial. O perfil sensorial das crianças maiores tem as que fazem, Maiara, Thaís, assim, porque já pegam, A Baby Grow se porque tem propõe outra ser terapeuta outros perfis, ocupacional Mas aqui. tem que, se precisar de crianças maiores, tem... Exato, que aí tem as outras TOs e neuropsico também, que aplica também, que ela desenvolveu esses 4 perfis. O do bebê, da criança pequena, da criança maior e do aprendizado escolar. E aí, do aprendizado escolar, quem responde não são os pais, são os professores. Tá? E aí as neuropsíquicas... As neuropsíquicas, ela aplica. Na verdade, esse perfil sensorial, ele é muito simples de se aplicar. Você tendo o manual, você consegue fazer a aplicação. A questão é você saber fazer a leitura desse perfil e identificar como é que você vai atuar e intervir. Que aí é quando a gente entra nessa questão do que é integração sensorial. O que a Ares estudou a respeito disso? Porque a gente sabe que a gente tem os sentidos e que é por aí que entra os estímulos para sair uma resposta, né? Só que nesse meio de caminho, a gente não consegue muito entender porque aquela criança é desastrada, porque aquela criança não suporta tal textura, porque aquela criança só come alimentos sólidos, porque aquela criança gosta tanto de girar, porque é uma criança que gosta muito de pular, porque é uma criança agitada que sobe, desce, pula, não sei o quê. Entendeu? Então, tudo isso a gente não consegue muito entender. E aí, Aires veio e conseguiu captar. A integração sensorial parte do pressuposto de que nós seres humanos, a gente percebe o estímulo auditivo, visual, tato. Então, a gente percebe o estímulo. A gente discrimina esse estímulo, né, a nível cortical, e aí ele modula, o nosso cérebro ele consegue modular e chega no grande problema, né, o que dá o tranco, que é esse processamento. Ele processa e aí ele dá a resposta adaptativa, aquela resposta que a gente quer para um desenvolvimento típico. Quando nesse processamento tem algo que não funciona, aí é que vem a resposta inadequada e que vem as disfunções sensoriais. E precisa da terapia de integração sensorial, que ela é feita já como forma de intervenção e é feita por uma terapeuta ocupacional devidamente capacitada em um curso específico para isso. Tá? Aí, os pais e alguns profissionais de outras áreas têm muita dificuldade com relação a entender como é que esses sistemas se integram e como é que essa resposta acontece para ela ser adequada ou ela ser inadequada ou caracterizar uma disfunção. Né? E eu achei muito bom, aqui, antes de eu falar das disfunções, deixa eu só falar isso aqui. Eu achei muito bom, eu trouxe a imagem agora, de que uma terapeuta ocupacional, tentando explicar para os pais, ela fez essa analogia com um trânsito. Um trânsito tem as vias principais, as vias laterais, né? Tem o semáforo, tem tudo ali para o tráfego fluir. E, de repente, tem algo que bloqueia esse tráfego. O que é que acontece? Caos, né? Ninguém vai para frente, ninguém vai para trás, é buzina para lá, buzina para cá, ninguém sai do canto. E fica aquele tumulto. Algumas vias ficam funcionando, outras não, e fica aquela coisa toda. E aí chega o guarda de trânsito, chamado terapeuta ocupacional, para botar ordem no trânsito e fazer os estímulos, ele conseguir fluir, se integrarem, né? Esse sistema sensorial conseguir se integrar, modular, processar e ele responder de forma adequada. Então, um exemplo assim,
na questão da quando apresenta as disfunções. Muita criança apresenta uma defensividade tátil, né? Ela não suporta determinado tipo de roupa, ela não suporta um toque, né? Um abraço. E aí algumas pessoas dizem, não, isso aí é uma questão no sistema tátil, sistema sensorial tátil, e aí a gente tem que dar estímulo tátil. Bora estimular essa criança tátil, bora abraçar, bora botar lá o pé dela na areia, bora fazer isso, bora fazer aquilo, quando na verdade não é assim. Outro sistema sensorial vai entrar para modular o que ela sente, porque assim, é só você entender que você, pisar na areia não é um incômodo. Tem gente que sente um incômodo, mas suporta pisar na areia. É como se ela estivesse sentindo espinho furando mesmo, de que você bota e não consegue. Porque é dor, o que ela processa de resposta é algo insuportável. Do mesmo jeito que tem criança que, ao ser balançada ou bebê, girar a cabeça, gofa, tem refluxo e é tratada de várias formas, como refluxo, porque é bebê, porque é isso, e não se percebe que esse refluxo está associado a um movimento de cabeça, que ele não suporta, que é o sistema vestibular que está dando defeito na resposta. E aí a gente tem que entender que não é balançar a criança que ela vai melhorar dessa disfunção no sistema vestibular. É outro sistema que vai ter que ser trabalhado, estimulado, para ela suportar depois esse movimento, entendeu? Então, o que a Aires fez foi justamente isso, entender como um sistema sensorial está operando no outro, e eles se modulam e eles se regulam, tá? E aí tem criança que responde de uma forma para a gente também identifica isso. Eu até disse assim, eu me mexo, porque o balanço para mim me regula. O meu sistema de autorregulação, quem aciona é o vestibular, eu me mexo. Tem gente que precisa ser abraçada, contida, né? É o proprioceptivo. Tem crianças que entram dentro de um casulinho para poder se acalmar e se regular depois que ela se desorganiza. Acontece muito com autistas. A gente identificar qual é o sistema que regula ele. E aí a gente consegue dar essas orientações aos pais para quando eles entram naquela questão de crise, de autoagressões e tudo mais. E aí o exemplo de algumas disfunções sensoriais. Intolerância a texturas, né? Aquela criança que não suporta algumas roupas, toque, que eu já falei. Dificuldade com mudanças, rotina, desorganiza a criança, simplesmente se ela sair, né, da rotina. Então, aquela criança que os pais não conseguem viajar. Porque viagem, tirar ela de casa, mudar o ambiente, já é uma tortura, tá? E não estou falando de autismo, não. Estou falando simplesmente de crianças típicas, mas que por algum motivo, e a gente sabe que estudos mostram que prematuros, né, que é a fonte do nosso estudo, eles têm mais essa predisposição também para essas disfunções sensoriais, porque ele deixou de ter estímulos positivos intraúteros e teve estímulos muito, muito, muito prejudiciais dentro da unidade neonatal, né? E aí, intolerância a certos ruídos ou barulhos altos. É aquela criança que um barulhinho, às vezes não é nem a questão do barulho alto, é um tipo de ruído, um arrastar assim de sapato, deixa ela transtornada. Ou barulho alto é aquela criança que toda hora bota a mão no ouvido. Dificuldade de aprendizado escolar, né? Então, tudo são mais riscos para os nossos prematuros, o que a gente tem que estar sempre evitando, né, que chegue a apresentar essas disfunções. Então, o meu objetivo principal é, desde pequenininho, estar com eles, dando repertórios e propiciando que eles façam essas conexões e esse processamento sensorial de forma adequada, né? Para que lá na frente ele não venha estar com alguma dessas disfunções. Que é a seletividade alimentar. A seletividade alimentar, toda ela é de fundo de processamento sensorial? Não. Existem outras causas. E aqui a gente tem um serviço maravilhoso que é feita uma avaliação junto de uma fono e de uma terapeuta ocupacional, justamente porque a gente entende que não é só de base sensorial, tá? A seletividade alimentar, ela tem outras causas também, mas também pode ser.
Intolerância a movimento e a balanço, que eu falei. Labilidade emocional, aquela criança que é ou muito irritada ou muito chorosa, tá? A gente precisa também ter um olhar diferenciado e investigar melhor. Dificuldade na coordenação motora também. É aquela criança que bate em tudo, que cai com facilidade, que é atrapalhada, aí vai para físio, a parte motora, assim, de tônus, músculo, tá tudo ok, mas ela é estabanada, né? Dita como estabanada. Vive batendo e esbarrando na coisa, vai pegar um copo, derruba, não segura direito. Então, pode ser de base sensorial? Pode. E é interessante que a gente tenha esse olhar também, né? E acho que foi. Boa noite, eu sou Flávia, né? Sou neuropsicopedagoga aqui do Espaço, né? E eu sou responsável nessa equipe por aplicar o teste Denver. Não sei se vocês conhecem, já viu esse teste, né? Desenvolvido em 67, 92 ele foi repadronizado, que é o teste 2 que eu aplico hoje, né? E foi desenvolvido no Colorado, né? E a gente aqui padronizou esse teste. Esse teste é confiável, Flávia, a gente pode aplicar esse teste aqui. Como é que acontece? Como é que aconteceu essa padronização aqui no Brasil, né? Foi no Rio Grande do Sul, eles avaliaram 3.389 crianças abaixo de 5 anos, né? E adaptaram para o contexto da gente, sociocultural. Então, pode aplicar, é fácil, é rápido, né? Agora tem que saber aplicar direitinho, porque ele tem itens e nem todos os itens a gente aplica, né? A gente traça um perfil para poder ser aplicado, tá? Então, o que é que o teste Denver, qual é a finalidade do teste dentro do nosso projeto, né? E do meio pediátrico, do meio infantil, né? É porque a gente pode identificar atraso, mudança no ritmo do desenvolvimento, né, dessa criança, e pensar lá na frente, monitorizar essa criança e prevenir, né, certos atrasos lá na frente, porque ela vem da infância até a pré-escolar. Então, essa escala é bom porque ela avalia desde o nascimento até os 6 anos de idade. Então, a gente tem como, nessa escala, ficar acompanhando o desenvolvimento dessa criança. Né? A gente faz a intervenção agora, né, prematuro, para lá na frente a gente não ter esse dano, né, ao desenvolvimento da criança. Então, deixa eu ver aqui. Pronto. Aí, como eu já falei, né, a faixa etária do nascimento até os 6 anos é 20 e 30 minutos que a gente aplica. O que é legal da gente aplicar aqui é porque a gente tem uma equipe multi. Então, já que eu vou aplicar, vou passar mais à frente, são 4 áreas do teste. Então, a gente consegue interagir e fazer isso ludicamente, né? Que meu objetivo é trabalhar o lúdico dentro da equipe. Eita, foi demais. Deixa eu ver. Peraí. Pronto. Essa é a escala. Essa é oficial. Existe na internet, existe. Mas não é esta aqui. A gente pensa em padrão, a gente pensa em ajuste. Quando a gente traça a linha nessa folha, nesse teste, que é o original, é uma coisa. E você traçar na que você imprime da internet é outra totalmente diferente. Então, acaba dando divergência nos itens aplicados, né, em que fase a criança se encontra. Então, a original é essa aí. Ela tem frente e verso. São 4 áreas que a gente vai aplicar, né? E a gente tem a instrução que fica atrás. É fácil. Dá para ler a instrução? Dá para ler a instrução, mas precisa de técnica para aplicar. Tá certo? Eu já dei uma aula desse e eu não... Se tiver, eu já chamo ela. Não é fácil assim. Pelo menos eu não acho... É fácil, mas não é, né? É fácil, mas não é não. Passa uma regrinha, não sei o quê. É padronizado, né, o teste. Então, assim, é uma régua de 30 centímetros, tem que ser uma régua padrão de 30 centímetros, né? Aí, o que é que a gente faz? Lá onde eu mostro, deixa eu voltar só um pouquinho. Lá em cima está a escala da idade, de 0 aos 6. Flávia, como é que a gente vai traçar essa linha aí? A gente vai traçar de acordo com a idade cronológica ou prematura.
Porque esse teste possibilita que a gente faça a correção da idade prematura. Então, a gente vai aplicar de acordo com a idade que a criança está, chega para a gente na idade corrigida, tá certo? A gente aplica na idade corrigida. Crianças até 2 anos a gente é aconselhável fazer a correção. Então, a gente tem o pessoal social e o motor adaptativo. O pessoal social é a parte do teste em que a gente capta informação dos pais. O bom é que esse teste a gente pode aplicar com a família, com o cuidador, com a avó próxima. Então, eles podem participar de todo o processo. Ele vê toda a aplicação do teste. E o motor adaptativo, né? Que é aquela questão da criança do motor fino, do olho, coordenação olho-mão, se ele alcança um objeto. Então, a gente consegue traçar nesse perfil. Tem vários, mas eu vou especificando. Tem o da linguagem, aí eu faço uma ressalva, porque a gente tem a fonoaudióloga, eu aplico, né? Mas sempre consultando as meninas em relação à área que eu estou trabalhando, né? Porque aí é reconhecimento de som, produção de som, né? Aqueles sons iniciais. E tem o motor grosso, que avalia. Eu só estou dando exemplos, são vários, é bem amplo, né? Então, o rolar, o sentar, o andar, o pular, né? Então, dentro desse padrão aí do teste, a gente pode avaliar 125 itens, aí vai dividindo, né? 29, 25, 39 itens. E a gente tem essa escala, essa partezinha do teste aqui, que é o comportamento durante a aplicação. Quando a gente fala ali de típico, a gente fala se a criança apresenta este comportamento, tanto aqui dentro da unidade, quanto fora. Não a questão do típico se faz em relação ao comportamento, ou seja, essa criança chora muito sem motivo, então se ela apresentar choro durante, é um comportamento típico, porque ela chora muito em casa. Então, a gente marca como típico, tá certo? Então, vem cooperação, interesse pelo ambiente, né? Se é tímido ou não, as crianças são maiores, duração da atenção. Então, tudo isso aqui a gente capta. Aí a gente pode ver que tem 1, 2 e 3. Ou seja, é a primeira aplicação do teste, a segunda, a terceira, porque a gente faz depois a gente sonda de novo. A gente aplica, e faz a intervenção e sonda de novo, reaplica o teste, certo? Aí a questão da correção, né? Da justa prematuridade e a folha de registro. Aí a gente, como eu já tinha falado, são 4 itens, são 4 áreas, né? E essa partezinha daqui é o que vai dizer assim, eu tracei lá na frente, lá a linha, né? Da idade. E esse quadradinho aqui é esse aqui, ó. Deixa eu só voltar. É esse aqui. É um desses. Onde a linha vai passar. Tá certo? Embaixo e em cima é o que falei da parte da idade. Em cima e embaixo o teste é o mesmo. Porque quando você traçar, vai bater lá na mesma idade lá embaixo. Então, isso aqui é que vai me dizer. A linha passou aqui nos 25, então quer dizer que 25% da população infantil realiza aquele movimento. Se a criança que você está avaliando, certo, falhou nesse teste, não passou, é um indicativo, ou seja, uma cautelazinha. Então, por que cautela? Então, vou explicar direitinho. E não atraso. Porque ela tem até aqui para evoluir. Então, a gente bota com cautela. Vamos prestar atenção, trabalhar nessa criança, o sentar, por exemplo, para poder ele alcançar os 90%, certo? Ponto é atraso. Se a criança passa nos 90%, a linha está passando 90%, certo? E a criança não alcançou. Aí a gente coloca como atraso, tá certo? Então, como falei, né? 25 itens no social, 29 no motricidade fina, 39 na linguagem e motricidade. A gente vai aplicar todos? Não. Quando a gente traçar a linha, a gente faz o que a gente chama linha de base.
aquele mais próximo da linha cronológica, aí a gente traz. A criança tem que, abaixo, né, que a gente chama a esquerda da linha, ela tem que encontrar 3 P's consecutivos, para passar em 3 habilidades. Se ela não passar nessas 3 habilidades, falhar em uma, a gente vai procurar mais 3. Não completar, não passou em uma, então vou só achar mais uma, que é para... Não, são mais 3, aí vai descendo. Mesma coisa é a direita, né, que são as habilidades acima. Então, encontrou, falhou, vai encontrando até a gente ajustar. O bom dessa escala é que a criança vai te mostrar habilidades que ela não tem aquisição ainda e habilidades possíveis que era para ser lá na frente essa aquisição e ela hoje você consegue identificar. Eita, ó, isso era para estar fazendo com 6 meses, ela está fazendo agora. Então, oi? Os pais adoram. Adoram. E a gente usa, eu sou pediatra geral, né? Aí a gente usa do Ministério da Saúde. Sim. Ela é uma aprimoração da escala. Da escala, isso. Essa escala toda, eles pegaram do fragmento. Fragmentaram, eles selecionaram os itens mais, assim, importantes naquela faixa e fizeram essa do Ministério. Tá certo? Que é adaptada com base nisso. Mas é super fácil. Esse foi o que eu acabei de explicar, né? Dos 3 acima, 3 abaixo. Não se atreve, porque na verdade ela é muito completa, né? E ela acho que vai dar muitas respostas do que a gente já tem até do Ministério, né? Mas ela vai ser muito mais completa e complexa também. Eu sou muito suspeita a falar dela, porque o que eu gosto dela é porque ela lhe dá, no momento que ela avalia, ela te dá a possibilidade de tu traçar um plano interventivo baseado no modelo Denver. Não sei se você já ouviu falar. Então, a gente pode traçar, que requer mais aquela parte naturalística, né, de ambiente estruturado, porque quando a gente fala em ambiente terapêutico, a gente tem muito a pensar na parte estruturada. Não é que a gente não estrutura, a gente estrutura direitinho, naturalista, confortável, do que você só deixar ela naquela mesinha e vamos aplicar aqui, vamos fazer assim. Quando você amplia, deixa um ambiente influenciar no contexto, aí ela tem um ganho maior, né? E a gente consegue aplicar bem tranquilo a escala. O score, onde é que a gente coloca, né? Nessa fichinha aí. Se passou, se não passou, se falhou. Parece besteira, né? Mas é padrão da escala. A gente coloca dentro de lá do quadradinho, juntinho de onde ela passou ou não passou. Junto dos 25, 70, 90, e vai lá e traça lá. E o brincar, né? Porque a gente fala do brincar. O brincar, ele é muito mais do que simplesmente brincar. Né? A criança aprende, a criança inteira... É uma ocupação. Então, assim... É tudo. Então, assim, ele ganha percepção de mundo, né? Socializa com a família, com o outro. Eu digo que ludicidade e aprendizagem, brincar e desenvolvimento é tudo junto. Né? A gente é tudo um pacote só. Como diz, né? A gente aprende brincando. É brincando que se aprende. Então, como eu falei, né, a questão do brincar, que não é só conscientizar a família, que não é só passatempo. Né? Você chegar, botar seu filho no cercadinho, botar lá os brinquedinhos, dizer, ó, deixa ele lá, ele está brincando. Né? Então, a gente tem que conscientizar a família que o brincar é estruturado, mas, porém, o ambiente natural da criança, né, e baseado no brincar livre, a criança aprende, a criança se desenvolve. Brinquedos adequados, né? Muitas vezes a gente chega para comprar um brinquedo e não sabe. Compra um brinquedo para o sobrinho, mas não lê atrás. Atrás diz quais são as funções daquele brinquedo, o que é que vai desempenhar, o que é que a criança vai adquirir com aquele brinquedo, né? E a gente ainda paga por isso. E ainda a gente paga por isso. Não, deve ser assim, como terapeuta. É verdade. Na terapia, aí a mãe às vezes faz assim, olha, filha, tá na hora de brincar. Na verdade, não é terapia, porque a gente usa o lúdico, né, para fazer as atividades. E na verdade é isso que a gente
E a sala a gente é bem convidativa, né? Aí... Então, o que é que o brincar permite, né? Permite que essa criança amplie o repertório, né, que ela está construindo, né? E a gente direcione aqueles que é para ela ter aquisição, baseado no Denver. Né? Então, a gente pode juntar os dois. Amplia as conexões sinápticas, né? Baseado no que Tainara falou, da plasticidade, né? E o que é esse brincar dentro da nossa unidade ou em casa, né? É ver a necessidade que a criança tem. A necessidade de adaptar um brinquedo, de adaptar o ambiente. Então, estruturar tudo aquilo, por isso que eu falei, estruturar não quer dizer que vai, né, que a criança vai ficar engessada naquele, não. É estruturar para que ela se desenvolva, para que aquilo seja bom para ela, né, e que propicie isso, tá bom? E é isso. Obrigada, gente. Tem alguma dúvida? Não? Dentro pensando num bebê que vem prematuro, que vem para o baby grow, o que é que a gente pode avaliar nesse bebê quando ele vai chegar para a gente, né? A gente tem que lembrar que esse bebê passou um período de internação e muitas vezes ele foi negado a ele, né? A questão de estar em contato com a mãe, a questão da amamentação, foi tudo feito posteriormente. Ele teve um grande tempo de sonda, né? Então tudo isso vamos gerar para o bebê algumas situações em que a gente vai ter que, dentro da parte fonoaudiológica, organizar. Então, primeiramente, o que é que a gente vai avaliar? Então, a gente avalia o sistema sensório-motor oral do bebê, né? De uma forma geral, a amamentação ou alimentação, porque se ele chega para a gente também num período posterior, já um bebê mais maiorzinho, né? De 5, 6 meses, então a gente vai para a parte de alimentação, né? Aspectos relacionados à audição e aspectos relacionados à linguagem, porque dentro da prematuridade são aspectos que podem trazer algum problema para o bebê ao longo da sua vida. Né? Com relação à audição, vem a questão da ototoxicidade, em que o bebê está ali exposto a medicamentos, a situações de estresse, né? E aí se pega sendo descoberto depois algumas perdas auditivas. Né? Com relação à linguagem, o que é que a gente pode ver no bebê prematuro? Atrasos de linguagem, vocabulário pobre, né? Desvios de fonologia. Então, todos são quadros que podem aparecer diante de uma situação de um bebê prematuro. Né? Então, avaliando o sistema motor oral, o que é que a gente vai ver isso? A gente vai ver o tônus do bebê, né, e a motricidade. Então, com relação à língua, lábios, bochecha, se ele está fazendo os movimentos organizados. Para isso, a gente usa dedo enluvado, né? Então, o bebê tem que fazer determinados movimentos em que a gente vai estar avaliando aquela questão de motricidade e a parte sensorial, né? No meu caso, observo de novo a linguinha, porque ele às vezes já chega num período em que já fez o teste da linguinha muitas vezes, né? Mas assim, é normal se fazer de novo, porque já que a gente vai chegar para a amamentação e para uma posterior falação, né, lá na frente, ou a própria alimentação, então são aspectos que a gente não pode deixar. Né? A sucção não nutritiva, pensando na amamentação e também todo o desenvolvimento oral, né, do bebê. A presença do reflexo de busca e a questão da coordenação de sucção, deglutição e respiração. Passado isso, a gente avalia a postura na amamentação. Se o bebê está amamentando, eu como fono, para mim é impossível eu não observar esse tipo de coisa. Então, se a mamãe diz, não, eu amamento meu filho, então a gente vai, senta, peço para que ela fique numa postura confortável, né, em que ela amamenta em casa. E aí a gente observa os aspectos gerais disso, que seria a pega do bebê, em que o bebê tem que estar com aquela boquinha em formato de peixe, né, sugando bem, todo o posicionamento, porque boa parte dos fracassos ou das melhoras ou dar certo a amamentação tem a ver com o posicionamento, né? A sucção, se está sendo efetiva, porque se ele mexe em um determinado músculo, a gente sabe que ela está sendo efetiva ou não. Né? Então, vem essas questões de ganho de peso. Às vezes, o bebê está mamando bem direitinho e não ganha peso. Então, como isso? Possivelmente, essa amamentação não está sendo efetiva, essa sucção não está sendo efetiva. Né? E aí, parto para orientações. O que é que dentro do quadro que eu vi naquela avaliação da amamentação daquela criança, o que é que eu poderia orientar para melhorar, ou para manter, ou se ela me diz, não, eu só vou amamentar até os 6 meses, eu vou voltar a trabalhar com 4. Então, aí a gente vai traçando, né, uma situação em que para ela fique confortável e que aquele desmame não seja feito de uma forma tão abrupta, nem para ela, nem para o bebê.
Aí vem a questão da alimentação, em que se o bebê chegando, a gente vai avaliar, se ele chega nesse momento da alimentação, a gente vai avaliar como é que ele está comendo. Então, a gente traz alimentos, a gente traz as frutinhas cortadas, os legumes, e a gente expõe esse bebê a isso, né, para a gente ver como ele está. Se ele já chega com isso, a gente vai avaliar dessa forma. Se ele vem com a gente desde o comecinho, então vai chegar no momento em que a gente vai fazer essa introdução alimentar para ele, com ele, né? Então, a gente conversa com os pais, escuta os pediatras com relação aos sinais de prontidão, do bebê estar pronto para a gente dar início a essa introdução alimentar, né? Então, a gente passa a ensinar a mãe como é esse oferecimento do alimento. Depende muito da mãe, às vezes a mãe opta por querer o BLW, tem mães que não gostam, que preferem que seja um oferecimento mais tradicional, e aí a gente conversa e orienta com o uso de utensílios, né? Onde é que vai oferecer esse alimento, né? Se sentado na cadeira, se no colo da mãe, da onde será o melhor para isso. E o que o bebê pode fazer, porque às vezes sempre vem com essa queixa, ele não gosta disso, ele não gosta daquilo, mas às vezes o bebê precisa ser exposto muitas vezes, segundo alguns estudos, até mais de 20 vezes a cada alimento, para que você saiba se ele gosta ou não. Então, a partir daí, a gente também traça orientações para que essa alimentação, nessa introdução, seja de uma forma mais suave também. E aí, o que eu particularmente me detenho muito, então, com relação à audição, porque isso vai gerar, posteriormente, questões relacionadas à linguagem, né? Então, o que é que o bebê, quando está em avaliação com a gente, ele precisa apresentar? Ele precisa ter atenção aos sons que eu proponho para ele, né? As meninas também, né? Porque a gente conversa, a gente canta, a gente brinca, então ele precisa ter atenção aos sons a que ele vai ser exposto. Ele precisa se assustar, porque é uma forma de você perceber. Claro que esse bebê, minha gente, ele já vem com o teste da orelhinha, né? Muitas vezes, mas isso não significa que você não vai reavaliar, né? Então, está constantemente em avaliação. Né? Ele precisa localizar, isso aqui ao longo do ano, né? Claro que o bebê que chega com 1 mês, ele não vai ter esse último aspecto, mas assim, dentro do primeiro ano, o que é que a gente espera dele, né? Então, a localização, né? Ele vai localizar os sons que você expõe para ele, o reconhecimento de vozes, principalmente o nome da mãe nos primeiros meses e o próprio nome dele, né? E a compreensão de comandos verbais mais simples. Né? Isso aqui é feito utilizando os estímulos que eu utilizo, normalmente são brinquedos sonoros, né? Instrumentos musicais, canções, né? E a própria fala, a própria voz, né? Que a gente se refere à criança. Então, contar histórias, houve um movimento na sala, a gente conversa com o bebê. Então, de acordo com essas observações e essa exposição, você vai percebendo essa atenção que o bebê tem para a fala. E aí, esses aí eu trouxe para vocês terem uma ideia quais são os marcos, né, do desenvolvimento da audição ao longo dos 13 primeiros meses, que é o que a gente atinge aqui no Baby Grow, mais ou menos. Então, de 0 a 4 meses, o bebê ele normalmente desperta do sono ao ruído, ele para a mamada e ele assusta. Né? Então, normalmente, quando você expõe o bebê a um som nesse período, essas são as situações em que ele vai, e essas vão ser as respostas que ele vai dar. Então, como a gente nunca viu um bebê mamando, e quando você faz um movimento, ele para, né, de mamar. Às vezes, quando é mais velhinho, até olha, né, e volta para mamar do mesmo jeito. Né? Então, dos 4 aos 7 meses, ele vai localizar sons lateralmente, né, ele vai ter só esses movimentos laterais, né, e ele vai já reconhecer a voz materna. Dos 7 aos 9 meses, ele vai localizar os sons lateralmente e para baixo, né? E expressa agrado ou desagrado para o som. Aqui ele já acha ruim um som mais alto, ele já se assusta, digo assim, espontaneamente, assim, não é um ato involuntário, ele não gosta de determinados sons já aqui. Né? E dos 9 aos 13 meses, ele compreende comandos verbais mais simples. Então, às vezes a gente fala, dá tchau, aí o bebê já dá tchau, manda beijo, ele já manda beijo. Então, são formas da gente identificar isso. Essa questão de localização, eu trabalho particularmente avaliando com os chocalhozinhos e os brinquedinhos de borracha, em que a gente faz de um lado, faz do outro e o bebê tende a procurar o som, esconde o brinquedo e ele fica procurando. Então, teoricamente, ele tem pelo menos um ouvido normal, né, dentro disso, porque para a gente diferenciar só com exames mais objetivos.
E aí a gente vê e passa esse ano, né, todo estimulando essa questão auditiva também. Dentro do Baby Grow também vão treinamentos para casa para isso. Então o bebê ele vai ter atividades em que você vai usar música, que a gente pede para a mãe usar música em casa, conversar com o bebê sobre as partes do corpo, pedir para ele mostrar. E assim são situações em que ele vai mesmo desenvolvendo e a própria mãe vai tendo conhecimento e verificando se ele está atento ao que ela está pedindo, né? Quanto à linguagem, a gente vai verificando ao longo desse ano que o bebê vai ter balbucios, vocalizações, a gente pode olhar o olhar do bebê, né? O sorriso que ele vai estar emitindo e a interação que ele vai tendo no momento em que ele vai ficando mais velho, né? Os estímulos aqui, normalmente, são estímulos muito semelhantes ao auditivo, então a gente também usa brinquedos sonoros, a gente usa muito música, a gente usa conversa. Quando já ele vai chegando, já depois dos 6, 7, 8 meses, a gente começa a usar a própria, quer dizer, a gente já usa a fala desde o princípio, mas uma fala mais intencional, pedindo para que ele participe da atividade, né? Mostrando, eu trabalho muito com animais, de miniaturas, com livros, então ele tem essa coisa de olhar para a atividade que a gente está fazendo e participar. E dessa forma ele termina ludicamente entrando na avaliação e também na interação, né? no que a gente vai trabalhar com ele. Aqui são alguns dos marcos, né? Então, dos 0 aos 3 meses, a variação da entonação do choro e os sons emitidos, né? Normalmente aqui são sons mais vocais, a gente vai ouvir aquele som sempre, não assim tão feio, né? O bebezinho é sempre mais lindo. Mas a gente vai ver um som muito mais rico em vogais, né? Sem o uso ainda de consoantes, né? Dos 3 aos 6 meses, né? O bebê começa a gritar, né? E ele passa a emitir alguns sons e passa até a tentar imitar já a fala da mãe, né? Principalmente da mãe, né? De quem está mais com ele. Ele tem atenção quando alguém fala e já vocalizações com consoantes e vogais, né? E aí começa a surgir o uso de consoantes duplicadas, né? De sílabas duplicadas, triplicadas. Então é quando começa o ma, pá, né? Du, da, que na verdade até muda a vogal, mas a consoante é sempre a mesma. Né? Aí, nesse momento, às vezes, a mãe e o pai já ficam pensando, ele falou mamãe, ele falou papai. Na verdade, é porque são os fonemas, coisa de fono, né? Quebra o sonho das mães. Dos 7 a 11 meses, ele emite alguns sons já, às vezes até já começando algumas falas. Tem bebês que, nesse momento, ele já começa a ter alguma falinha mesmo. Né? Ele já começa a repetir palavras simples e apontar o que ele quer, dar tchau, ele tem uma interação muito maior. Nesse período também é quando o bebê começa a estranhar, né? A fase do estranhamento. Então ele passa, isso é uma forma muito interessante de interação. Então ele já começa a demonstrar que, quando ele se sente mais seguro, quando ele se sente mais assustado, né? E começa a ter uma interação maior com o mundo que o cerca, né? Aos 12 meses, ele começa verdadeiramente as primeiras palavras de forma espontânea, ele usa as palavras de forma efetiva, né? E aumenta a interação verbal. Então, aqui sim, o bebê começa a falar mamãe com intenção de mamãe, papai com intenção de papai, né? E assim, tantas outras palavrinhas que vão surgindo mais do dia a dia dele, do cotidiano, né? Aos 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, o bebê normalmente ele já tem que estar falando de 30 a 40 palavras. E aí palavras até simples, obviamente. Mamãe, papá, bebê, miau, au, au, pé, né? Palavras que são do dia a dia dele, mas ele já alcança esse quantitativo de palavras, né? E até junção de 2 palavras formando as primeiras frases. Então, dá isso, né? Essas coisas mais simples. Né? Então, aqui é quando, às vezes, ele chega lá e as pessoas, às vezes, dizem, não, aguarde um pouquinho, porque, na verdade, cada bebê tem seu tempo. Acho que, necessariamente, todos os bebês não precisam atingir 40 palavras com 1 ano e meio. Mas, na verdade, a gente precisa ficar atento a isso, porque, nesse momento, ele já tem que estar com muitas palavras estruturadas, mesmo que dessa forma, e pequenas frases realmente. Hoje, por conta da pandemia, a gente vê uma diferença muito grande. Cada vez mais eu recebi muitos bebês, muitas crianças nessa fase aí de 1 ano e meio, 2 anos, em que não fala nada.
Isso foi um resultado do que a pandemia trouxe para a gente, essa falta de interação com o mundo. Então, você pega uma criança que tem filho único, que vive com os pais trabalhando no computador o dia todo, e aí você pega esse bebê e coloca em tela, muitas vezes. Semana passada eu atendi uma criança dessa forma. Os pais passam o dia trabalhando e dá uma tela ao menino. Né? E ele tem uma babá, mas a babá também não usa. A babá dá a tela, porque a babá não é só babá. A babá é a pessoa que trabalha na cozinha. Entendeu? Então, o que acontece? Uma criança de 2 anos, e eu falei, você vê o que eu assisti. Isso, além de tudo isso. O que a gente vê é que... na verdade, eu fiz uma aula semana passada em que diz o seguinte, que menor de 2 anos não deve usar tela hora nenhuma. Acima dos 2 anos, ele pode usar 1 hora por dia de forma fragmentada. Na verdade, você vê muito mais isso, né? As crianças, muito mais horas do que isso. Essa família que foi para mim, ele disse, não, ele usa umas 4 horas por dia. Usa fragmentado, 1 hora fragmentada dentro de 4. Então, assim, veja como essa criança é exposta. O menino não fala nada, o menino com 2 anos não diz nem mamãe, né? Então, assim, muitos. Então, essa criança, na verdade, ela precisa passar por uma avaliação fonoaudiológica, porque é um bebê que necessita já de estímulos, né? E não é porque ele tem uma babá que é muito boa, que interage bastante, ou a mãe que fala muito, que essa criança vai conseguir se desenvolver da forma que é para se desenvolver. Nem sempre os estímulos são corretos. A gente tem a triste ideia de que, por exemplo, uma tela de celular é super bom para a criança, porque, pô, você está falando com o menino o tempo todo, você está vendo aquilo ali o tempo todo, mas isso faz a criança se calar, né? Então, na verdade, a gente tem que ficar muito ligado e não esperar até os 2 anos e meio, ou 3 anos, ou 4 anos, como às vezes chega, porque o menino é um menino atrás, porque comparado com o irmão, ele ainda está dentro do esperado. Então, cada criança é única. A gente precisa avaliar de uma forma, né, geral e única para ela. Né? Essa questão dele também de atraso de fala acontece muito, né? Vou botar na escola, vou não sei o quê. Isso, ou então tem isso. Ou então faz isso. Às vezes, assim, esquece um pouquinho do papel da fome. Sim, né? sim. Aí diz, não, vou... Isso acontece demais. Demais. Vou botar na escola, porque na escola ele vai ter a questão... Ela tem a função pedagógica, ela não tem a função individual de realizar uma estimulação ou intervenção fonoaudiológica. Sim, Né? Então, sim. não cabe à escola esse papel que às vezes a gente realmente coloca, mas a escola traz todos os benefícios, né? Sim. Pedagógicos, Sociais. interação, é tudo isso. Olham do mesmo jeito, elas se comunicam, aí né, lá, vou botar lá porque está no meio deles. Mas nem sempre é só isso. Né? A intervenção para fala, um atraso de fala, realmente é uma Mas os prematuros, os pediatras indicam ir para a escola, pelo menos a minha experiência, o mais tarde possível. E chega a dói nos meus nervos, porque é quem mais precisaria do estímulo basal da escola. Né? Aí vai deixar com 3, 4 anos para entrar, para começar a sair de casa, porque um mundo maravilhoso de blog, a mãe está ali, como aquela imagem, comprando uma maçã no supermercado e estimulando a criança. Mas quando ele vai com o menino no supermercado, todo mundo sabe. É correndo, resolvendo para acabar logo, pegando tudo e indo. O menino dentro de casa com os pais. No mundo maravilhoso vai ter tempo de brincar. Perfeito. A gente até faz, porque eu sou a neurótica da estimulação, a lei sabe. Então, tudo que eu até tenho um livro que eu gosto muito e indico para meus pacientes, que é Vamos Brincar. Daquela do pediatra. Eu gosto. Assim, eu gosto muito. É bom. Porque os pais às vezes dizem assim, mas eu não sabe o que fazer. Né? Eu vou fazer o quê? Calma. Cada coisa tem seu tempo. Vamos fazer. Por mais que a gente se esforce para ficar 2, 3 horas com a criança, a gente vai ter que todo mundo trabalhar, todo mundo tem que fazer outras coisas. Se a mãe não trabalha, ela tem que cuidar da casa. Se não é a empregada que faz uma função, 3 funções é a mãe, né? Vai ser mãe, babá e o empregado. Então, como é que vai ter o tempo? Aí a escola vem para suprir talvez essa necessidade de ter um ambiente seguro e de estímulo. Mas não substitui nunca a terapia. Mas, assim, essa coisa de indicação do Ministério da Saúde, eu acho que é uma questão pensando na problemática social da escola pública.
Mas se você tem condições de colocar uma criança numa escola pequena, com ambiente de conforto, de estímulo, eu não vejo por que não votar. Então eu sou completamente a favor de entrar, mas os prematuros que mais sofrem, porque por causa da questão do pulmão, disso, sabe que ele tá bem, um ano não teve nada. Volta. Não, perfeito. Isso. O que ela estava trazendo era o seguinte, que às vezes, mesmo no prematuro, você indica a fono, dizer, mas a filha diz assim, não, eu vou botar primeiro Na escola. Isso, é. Se ele não responder, Aí perdeu já mais 6 meses. entendeu? Isso. Eu não quero história. Exatamente. É. Entendeu? O resumo é esse, assim. Mas eu entendo Uma também, coisa não dispensa a também outra. tem um lado do médico, também ter esse receio e às vezes postergar essa Isso. fala, que também vai trazer muito benefício. Isso. Ô, Ale, eu acho importante também que, assim, a gente só acha que o atraso de linguagem ou uma dificuldade de linguagem, porque ele até fala, mas não fala de forma correta, é simplesmente por falta de estímulo. Quando, na verdade, não é só isso, e por isso a importância de se procurar um profissional adequado quanto antes, que é o que a gente vem aqui hoje tentar mostrar aos pediatras, que são aqueles que estão em acompanhamento ambulatorial de segmento sempre, 100%. O bebê, ele é acompanhado por pediatra. As outras profissões vai de acordo com a avaliação de vocês, na verdade, né? Na grande maioria das vezes. E assim, eu sou mãe, sou terapeuta ocupacional e mãe, e a minha filha, ela tinha uma dificuldade, ela falava, mas ela falava de uma forma meio descoordenada. E eu não sabia, eu estimulava, mas eu não sabia. Até que eu disse, Dani, faz uma avaliação na minha filha. E ela descobriu que a minha filha tinha uma língua hipotônica. E ela fez exercícios e a minha filha começou a falar de forma correta, assim, tipo, ela falava planeta, e eu achava que era só uma questão de estímulo. Minha filha, pelo amor de Deus, você não escuta ninguém falando assim, você não pode falar. Mas é porque eu acho que falta o direcionamento do pediatra é o seguinte, você tem assim o normal, mas não tem, no ponto de vista prático, até quando você, quando eu sinal vermelho, né, o red flag, aí ele fica naquela tolerância. Eu acho que ter um olhar do anterior é que é importante também. Isso. Porque, por exemplo, a criança não, por exemplo, seguindo isso que ela escreveu aí, Onde é que volta 12 aqui? meses começa as primeiras palavras espontâneas. Não, pode deixar aí mesmo. E aí, se a gente for, por exemplo, comparar com a audição, né, a linguagem receptiva, a criança está com a linguagem receptiva pronta, ou ela não atende nem ao chamado, não interage com a mãe. Então, isso é o basal para a gente começar a expressiva. Então, você ter essa noção dos marcos é importante, porque se a criança está naquele limite do que ela vai fazer já, a gente pode até ter uma noção de, olha, só falta isso, ela realmente só falta falar. Será que não é tela? Você pode ter esse bom E reavaliar. E reavaliar, senso. procurar. Cabe a... Mas aí é que tá, assim, ter essa impressão, às vezes precisa de um profissional direcionado da linguagem, que seria Eu estou dizendo, voltada assim, a isso. qual a tolerância que o pediatra deve ter, entendeu? Porque é uma coisa decisão individual, que deveria ser uma coisa, assim, não falou até tanto, tem que ir, ou não vocalizou, entendeu, como deveria, não respondeu até tanto, tem que ir. Não, tem uma padronização, pelo menos dos lugares que eu já li, de 18 meses. Falar alguma palavra. Qualquer palavra. Isso. Mas é o que eu estou dizendo, esperar 18 meses para uma criança que não atende ao chamado é muito. E também depende, veja, você não pode pensar que, por exemplo, com 18 meses ele vai estar falando só mamãe e papá. Mamãe e papá é muito fácil. Ele fala desde os 7, desde os 3, dos 6, aliás, entendeu? Então, se uma criança chega falando só papai e mamãe com 18 meses, é muito pouco. Se ele disser outras palavras, beleza, eu diria até que você pode aguardar um pouco. Mas mamãe, papá, os bilabiais não é referência, entendeu? Isso, é de forma espontânea, né? Ele fala involuntariamente, porque é mais fácil. A base da linguagem está construída, só falta esse próximo marco, acho que dá para a gente ser um pouco, né, mais tolerante. Mas a gente tem que olhar para o total, porque a linguagem não é simplesmente o que eu estou falando, isso aí é o lado. E sempre o que eu particularmente, eu trabalho com reabilitação auditiva também, atendo crianças surdas e com implante coclear. Então, eu acho que sempre é válido você pedir uma nova avaliação auditiva, uma audiometria, né? São canções, usar a linguagem de forma rotineira, falar com a criança dizendo os nomes certos. A gente tende muito a trocar os diminutivos, o carrinho, a bonequinha, a bolinha. Então, usar de forma mais próxima da normalidade possível. Não é que você não possa falar com seu filho, né,
o carrinho, não, mas você tentar diminuir isso, né? Você dá o nome, por exemplo, aos animais. A gente usa as onomatopeias em alguns momentos, mas na verdade a criança precisa saber que o cachorro não é uau e o gato não é miau. Ele tem nome e você pode dizer para ele que o som é esse, mas você não pode substituir. Então, isso em todas as palavras e tudo que a gente fala. Então, os estímulos, eles vão sendo fala normal com a criança. Normalmente, quando você direciona, você baixa para falar com a criança, para ela olhar nos seus olhos. Uso de músicas, de canções, de livros, né? E o convívio, né? Acho que isso também é uma coisa muito importante no Baby Grow, né? Porque a criança, ela vai estar em contato com outra criança. Então, essa interação também é sempre muito importante. Por isso vem o papel da escola, que não é diminuindo a escola ou a fono, mas cada uma com seu papel no momento e no local certo. Certo? Pronto, é isto.